Neste vídeo eu vou mostrar para você 4 vantagens em se iniciar a defesa de um auto de infração pela via administrativa. Olá, eu sou o Arlen Silva, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e seja bem-vindo ao canal Processo Administrativo Fiscal Federal na Prática. Então, eu vou falar de 4 vantagens do processo administrativo fiscal em comparação com o processo judicial. Receber um auto de infração e não concorda com a exigência contida naquele auto de infração, você precisa exercer o seu direito de defesa. E esse direito pode ser exercido na via administrativa ou na via judicial. Se você exercer pela via administrativa, eu entendo que você tem algumas vantagens. E são essas vantagens que eu vou explicar aqui neste vídeo. Então vamos lá. A primeira vantagem é ingressar na via judicial após o término da discussão administrativa. É isso mesmo. Você, depois de passar por toda a discussão administrativa, pela primeira instância, que são as delegacias da Receita Federal de Julgamento, pela segunda instância, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e até mesmo, se for o caso, na instância especial, que é a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Só depois de passar por todo esse processo, depois do crédito tributário se tornar definitivo, você poderá ainda ingressar no sistema judiciário e iniciar uma nova fase de defesa. Nessa fase de defesa, você contará com todos os recursos e instâncias que o Poder Judiciário colocar à sua disposição. Mas veja bem, a recíproca não é verdadeira. Se você iniciar a defesa de um auto de infração pela via judicial, isso significa que você está renunciando à via administrativa. Mesmo porque não teria nenhum cabimento a administração tributária anular ou alterar algo que já foi decidido, que já transitou em julgado lá no judiciário. Então, se você iniciar a defesa na via administrativa, ao final você poderá iniciar uma nova fase de defesa lá no Poder Judiciário. Mas se você iniciar a defesa no Poder Judiciário, você renunciou à via administrativa. Ok? Então vamos agora para a segunda vantagem. A segunda vantagem é a suspensão imediata da cobrança do crédito tributário. A partir da entrega da impugnação de lançamento, que instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, a cobrança do crédito tributário estará automaticamente, imediatamente suspensa. Isso quer dizer que não haverá cobrança administrativa, não haverá inscrição em dívida ativa da União, não haverá processo de execução fiscal. O crédito tributário ficará suspenso até o final da discussão administrativa. Ou seja, ficará suspenso até esgotado todos os recursos, apenas quando o crédito tributário se tornar definitivo na esfera administrativa. Mas se você ingressar na via judicial, o crédito tributário não ficará automaticamente suspenso. Isso só acontecerá se você conseguir uma liminar ou uma antecipação de tutela em que determine expressamente a suspensão da cobrança do crédito tributário. Isso quer dizer que a cobrança administrativa será feita normalmente. E, se não for pago o crédito tributário, esse crédito será enviado para a Procuradoria da Fazenda, que fará a inscrição na dívida ativa da União. Em decorrência disso, fará também a execução desse crédito tributário. Inclusive, no sistema judiciário, o magistrado poderá exigir garantias para suspender esse crédito tributário, o que não acontece na via administrativa, que assim que você entrar com a impugnação de lançamento, o crédito tributário estará automaticamente e imediatamente suspenso até o final da discussão administrativa. Então agora vamos para a terceira vantagem. A terceira vantagem é que os julgamentos são realizados por especialistas em direito tributário.
Na via administrativa, você não corre o risco de ser prejudicado porque o julgador não é um especialista. No PAF, no processo administrativo fiscal, todos os julgadores são especialistas em direito tributário. Sejam os representantes da Fazenda Pública, que são os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, sejam os representantes dos contribuintes, que são advogados especialistas no direito tributário. Isso não ocorre no judiciário, onde os julgadores precisam decidir sobre os mais variados ramos do direito. Por exemplo, questões penais, questões que envolvem direito ambiental, questões que envolvem a lei de licitação, entre outros. É por isso que eu vejo como vantagem do processo administrativo fiscal a discussão ser feita por especialistas. Agora vamos para a quarta vantagem. A quarta vantagem é o informalismo, ou como eu prefiro dizer, formalismo mínimo. No PAF, via de regra, não são exigidas formalidades especiais. No PAF, por exemplo, não são exigidas as custas judiciais, como no sistema judiciário. Todas as petições, todos os recursos são protocolados de forma gratuita. Outro exemplo é que no PAF não é exigida a contratação de um advogado. Veja bem, não estou dizendo que não é necessário, estou dizendo que não é exigida a contratação de um advogado. O próprio contribuinte ou um procurador deste contribuinte pode atuar na defesa de um auto de infração no processo administrativo fiscal. Um contador, por exemplo, que conheça a matéria, pode perfeitamente atuar no processo administrativo fiscal, principalmente naqueles casos que envolva conhecimento de contabilidade. Mas cuidado! Apesar do princípio da informalidade ou formalidade mínima ser aplicada, o PAF adotou um sistema rígido com relação à observação dos prazos processuais. Os prazos do PAF são prazos fatais, prazos peremptórios, ocorrendo a preclusão do exercício do direito caso esses prazos sejam ultrapassados. Vou dar um exemplo. A impugnação de lançamento, que é a peça que instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, se não for protocolada no prazo correto, ela é considerada intempestiva. E a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal. É como se o contribuinte tivesse renunciado à via administrativa. Então, muita atenção com os prazos do processo administrativo fiscal federal. Bom, então agora vamos recapitular as 4 vantagens que foram faladas até aqui. Vamos lá. Primeira vantagem: ingressar na via judicial após o término da discussão na via administrativa. Segunda vantagem: a suspensão imediata da cobrança do crédito tributário. Terceira vantagem: julgamentos realizados por especialistas em direito tributário. Quarta vantagem: o informalismo ou formalismo mínimo. Então, essas são as 4 vantagens em se iniciar a defesa de um auto de infração pela via administrativa. Muito obrigado àqueles que ficaram até o final do vídeo. Fique à vontade para fazer algum comentário ou até mesmo tirar alguma dúvida sobre o assunto tratado aqui no vídeo. E até o próximo vídeo aqui no canal Processo Administrativo Fiscal na Prática.